Olá, tudo bem? Nós vamos falar sobre a casa do Senhor. E diz lá o texto lá em Isaías 2, do 2 ao 4, que diz assim: Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então a palavra de Isaías prevê que nos últimos tempos a casa do Senhor seria denominada a cabeça de todos os montes. Isso quer dizer que a igreja é responsável em estabelecer os princípios do reino de Deus dentro de todas as formas de cultura e em todas as esferas da sociedade. Como povo de Deus, temos que adotar uma mentalidade de conquista com o propósito de alcançar todos os meios de cultura e comunicação e dessa forma influenciarmos toda a sociedade. Se como igreja pudermos influenciar as artes, entretenimento, economia, negócios, educação e ciência, mídia e comunicação, governo e política, religião e igreja e a família, para Jesus ganharemos a cultura das nações. Assim como Deus disse a Moisés, devemos possuir a terra por herança e, por conseguinte, destruir as fortalezas demoníacas que atuam em cada uma dessas áreas para que o monte da casa do Senhor reine sobre todos os montes estabelecidos pela sociedade. O nosso destino profético é estabelecer o reino de Deus sobre a terra. A vontade do Senhor é que o seu povo tenha domínio sobre toda a terra e ocupe posição que ele determinou desde o início. Agora, para que isso aconteça em nossas vidas, é preciso nos despojarmos de toda incredulidade em nossos corações. É importante ressaltar que para alcançarmos as promessas de Deus para nossas vidas, teremos que confrontar todas as estratégias estabelecidas no mundo pelo príncipe das trevas, fortalezas espirituais e religiosidade que bloqueiam o nosso acesso ao reino. Forças espirituais demoníacas se levantarão contra o cumprimento da vontade de Deus para nossas vidas. Contudo, se mantivermos o foco no autor e consumador da nossa fé, nada nos será impossível. O inimigo pode até aparentar força, mas o maior e o mais forte sempre vai estar do nosso lado. Conhecemos as estratégias do inimigo, nos proporcionando ferramentas adequadas para a conquista da sociedade. O espírito de religiosidade é o espírito que está sufocando o acesso da igreja ao reino de Deus. Vejamos algumas características dessa fortaleza espiritual. Dificuldade de orar e manter uma comunhão constante com o Espírito Santo. Bloqueio da revelação da palavra de Deus, que faz com que as pessoas vivam um evangelho superficial. O evangelho do tudo pode, não tem nada a ver. Legalismo com relação à santidade. Coloca regras humanas na conduta cristã sem visualizar que a santidade é fruto de intimidade com o Espírito Santo. Limitar o foco de atuação do Espírito. Limita o crente à atuação do Espírito, somente dentro de 4 paredes, dentro do aquário, fazendo congressos, shows, seminários, reuniões de liderança. Essas ações são importantes, mas devemos manter o nosso foco e nos esforçar para levarmos a todos a alcançarem o reino de Deus. O espírito de religiosidade aparenta e até demonstra autoridade e beleza exterior. Porém, quando vemos interiormente, encontramos somente ossos mortos ou sepulcro caiado. Isso chamamos de hipocrisia. É a apostasia produzindo efeitos devastadores dentro da igreja e resulta em pessoas que não têm vontade de experimentar a verdade diária de Deus contida em Jesus. Estão satisfeitos em comer somente migalhas dominicais. Não podemos fazer separação entre a vida na igreja e a vida fora da igreja. A santidade tem que ser vivida e notada em todos os lugares que Deus nos tem enviado. Temos que fazer valer a sua palavra em nossas vidas. Não podemos nos justificar atrás de uma rotina religiosa. Agora, fazer parte de uma igreja não garante a nossa salvação e muito menos o acesso ao reino. Não podemos dar ênfase somente aos dons espirituais sem demonstrarmos caráter e integridade.
O inimigo procura ocupar todo o nosso tempo na busca de sucesso e acúmulo de bens materiais, envolvendo-nos em diversas atividades diárias, em entretenimentos que tiram o nosso foco e nos afastam da promessa do eterno para nossas vidas. Lá em Mateus diz que, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é nada, não é pouquinho, não. Tudo vai te ser acrescentado quando você busca o reino de Deus e a sua justiça. Então não podemos e não devemos utilizar a obra ministerial somente pensando em satisfazer os nossos desejos egoístas e carnais de sucesso. Se permitirmos que essas fortalezas atuem em nossas vidas, acabamos por abandonar os planos de Deus para possuirmos a herança prometida. Nos dias de hoje, por ignorância ou desobediência ao Eterno e à sua palavra, podemos ver o inimigo exercendo domínio em várias áreas da sociedade, afetando diretamente o comportamento das pessoas, levando-as a ter uma resistência aos princípios do reino de Deus, devido ao controle e influência que exercem. Devido à maneira como as pessoas pensam e atuam, essas fortalezas demoníacas se manifestam em todas as áreas e na forma de ver da sociedade. Somente conseguiremos remover essas fortalezas mentais através do estabelecimento de uma cultura de reino, regida através da palavra do Eterno. Então, é o que eu quero dizer para você com essa mensagem aqui, o inimigo vai buscar de todas as formas tirar o teu tempo de ler a palavra, o teu tempo de buscar o Senhor, o teu tempo de intimidade com o Senhor, o teu tempo de oração com o Senhor. E ele vai te colocar tantas coisas, vai te colocar melhor em trabalho, vai colocar coisas, bens materiais, vai colocar carro novo, casa com piscina, televisão, cinema, teatro, shows. Ele vai te colocar em um monte de coisas para te impedir de você fazer o que é o propósito da tua vida, cumprir a promessa dele na tua vida, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas que eu falei, que nada disso é pecado, vai ser acrescido na tua vida. Mas primeiro você tem que entender que tem que buscar o reino. Se não buscar o reino, não adianta. Então, nós temos que parar de deixar a religiosidade de lado, deixar de ser religiosos e entendermos que nós não fazemos parte de uma reunião nem de uma religião. Nós fazemos parte de um reino. E para viver o reino, você tem que ter uma característica de reino, você tem que aprender como viver no reino, que você não entra no reino de qualquer jeito, você não é a bagunça, você não é da forma que você quer, não é quando você precisa. Você tem que se posicionar, andar direito, buscar santidade, buscar integridade, você ter caráter de uma pessoa íntegra e que as pessoas possam confiar em você e deixar de ser hipócrita, entendeu? De se fingir de santo dentro da igreja e lá fora no mundo você faz um monte de besteiras, entendeu? Então a tua imagem dentro da igreja tem que ser uma, a tua imagem fora da igreja tem que ser a mesma dentro da igreja, a tua imagem no teu trabalho tem que ser a mesma dentro da igreja e da tua casa, a tua imagem aonde você estiver tem que refletir a honra e a glória do Senhor. Você não pode ter duas caras, e tem um monte de gente duas caras aí. Não, o Senhor diz que vai vomitar quem for duas caras, vai rejeitar. Então, esse espírito de religiosidade tem que ser banido das nossas vidas. Ele vai demonstrar uma aparência de autoridade e beleza. Quando olha para dentro, não tem nada, está tudo podre, tudo morto, está vazio de Deus, não tem nada. Então, você não pode limitar a atuação do Espírito na tua vida. Tem que deixar de ser legalista. Nós não podemos bloquear a revelação da palavra de Deus. Nós não podemos ter dificuldade para orar, para buscar, para meditar na palavra do Senhor. E temos que deixar, sim, a religiosidade de lado, que é um espírito que está sufocando a igreja e impedindo o acesso ao reino. Você tem que conhecer essas estratégias do inimigo e jogar elas por terra em nome de Jesus Cristo, para que a palavra de Deus entre em você, faça morada, faça habitação, e todas essas fortalezas vão cair por terra e você vai ser mais que vencedor e abençoado em nome de Jesus Cristo. Então busque ao reino de Deus e a sua justiça, e entenda que quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, eu vou falar de novo, todas as coisas vos serão acrescentadas. Tá? Então eu quero te abençoar nessa tarde, em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.